Já quero começar esse vídeo sem enrolação e fazendo uma pergunta direta para você. É possível existir uma tendência de baixa dentro de um ciclo de alta? Se você não sabe responder essa pergunta, até o final desse vídeo você vai saber responder ela com precisão. E se eu te dissesse que pode haver uma forte tendência de alta dentro de um ciclo de baixa, você acreditaria? Parece um tanto que contraditório, né? Uma tendência de alta dentro de um ciclo de baixa. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E esse é um dos conceitos que mais confundem a mente dos iniciantes dentro da análise gráfica. E depois dessa aula, você nunca mais vai confundir ciclo com tendência. Bom, o meu nome é Luciano Correia e eu posto vídeos diários sobre como operar o mercado de criptomoeda e sobre como entender a análise gráfica de forma simples, de forma que você que está iniciando no mercado possa entender com bastante tranquilidade. Então eu te peço que você já se inscreve nesse canal, ativa o sino de notificação para mim poder produzir mais conteúdos como esse. E ao término dessa aula você vai sair daqui 1% melhor do que quando você entrou. E aí, pessoal, olha essa tendência de alta. Presta atenção nisso aqui. Olha esse fundo aqui, ó. Falar nisso, no vídeo anterior eu expliquei sobre topos e fundos, suportes e resistência. Olha essa resistência aqui onde estava indo, ó. Furou a região de resistência, a resistência virou suporte, ó. Olha o fundo, ó. O fundo virou maior, ó, aqui, ó. Forte tendência de alta, ó. Tá vendo aqui? Forte tendência de alta, topos e fundos cada vez maiores, ó. Ó, topos e fundos cada vez maiores, forte tendência de alta. Você acreditaria que essa forte tendência de alta que eu acabei de mostrar para vocês dentro desse gráfico, ela pode estar dentro de um ciclo de baixa? Então eu vou mostrar para vocês na prática dentro do gráfico. Bora pro gráfico. Pessoal, isso aqui é algo que você tem que ter em mente, porque senão você pode fazer uma péssima operação. Preste atenção. Aqui nós estamos no gráfico de 5 minutos. Ela estava fazendo um movimento de alta e depois começou a fazer topos e fundos mais baixos. E aí, pessoal, eu vou dar eu vou expandir aqui para vocês pro gráfico de um dia. Olha o gráfico diário, pessoal. Olha o gráfico diário, pessoal. Olha esse ciclo de baixa que o BTC vem vivendo, ó. O BTC, desde que perdeu aqui essa região aqui, ó. Pessoal, desde que o BTC perdeu essa região aqui, ó. Desde que o BTC perdeu essa região aqui, ele entrou num ciclo de baixa. E como você faz para você identificar um ciclo? Você tem que ir no gráfico maior, no gráfico de um dia. E o que você vai fazer no gráfico de um dia? Você vai traçar a sua linha de tendência. Ó, essa ferramenta aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui para você ver, ó, nessa ferramenta aqui da TradingView, você consegue traçar suas linhas de tendências. E aí, quando você pega aqui, ó, essa linha de tendência e traça no BTC, você vai ver que o mercado tá respeitando um padrão de tendência de baixa. É um ciclo de tendência de baixa. Então o BTC hoje, ele não reverteu o ciclo dele. O BTC pode entrar em tendências de alta? Pode. Por exemplo, ó, eu vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é uma micro tendência de alta dentro de um ciclo de baixa, ó. O BTC durante um período de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, o BTC ficou dentro de uma tendência de alta. 6 dias dentro de uma tendência de alta. Vou mostrar para vocês aqui também, ó. Outra tendência de alta, ó. Outra tendência de alta dentro de um ciclo de baixa. Tá vendo aqui, ó? Olha quantos topos e fundos maiores, ó. Topos e fundos maiores. Vou mostrar para vocês pintando, ó. Topos e fundos cada vez maiores, tá vendo? Isso aqui, pessoal, tudo aconteceu dentro de um período de 40 dias. Dentro de um período de 40 dias, o BTC chegou a subir 22,44% dentro de um período de 40 dias. Então, voltando aqui à pergunta inicial que eu fiz quando eu iniciei esse vídeo, é possível existir uma tendência de baixa dentro de um ciclo de alta? Ou a mesma pergunta, é possível existir uma tendência de alta dentro de um ciclo de baixa?
E a resposta? E a resposta para essa pergunta, pessoal, é que pode sim. E na verdade é a coisa mais normal que se pode ver dentro de uma análise gráfica. Pessoal, esse conceito que nós estamos estudando aqui, ele é um conceito aplicável em qualquer tipo de mercado. A gente pode estar falando de operar commodities, tipo Forex, SP500, Bolsa de Valores Brasileira, Ibovespa, qualquer mercado é aplicável esses conceitos. Então a pergunta que se faz é: existe uma tendência de baixa dentro de um ciclo de alta? Sim, existe. Existe uma tendência de baixa dentro de um ciclo de alta? Com certeza existe. Isso é a coisa mais natural do mundo. Luciano, o BTC, ele está numa tendência de alta dentro de um ciclo de baixa? É o que a gente vai ver aqui nesse momento. Então, pessoal, você sabe me dizer qual é a diferença entre um ciclo e uma tendência? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Qual a diferença entre um ciclo de alta e um ciclo de baixa, e uma tendência de alta e uma tendência de baixa? Eu mostrei para vocês no gráfico uma tendência de alta dentro de um ciclo de baixa. Agora eu vou mostrar para vocês no gráfico da TradeView uma tendência de alta, uma tendência de baixa dentro de um ciclo de alta. Agora, pessoal, presta atenção aqui, ó. Olha essa clara tendência de baixa que o BTC vinha fazendo, tá vendo? Olha a clara tendência de baixa, tá vendo? Isso aqui é gráfico de 1 hora, tá, pessoal? Esse período aqui que ele tá nessa forte tendência de baixa aqui, ó, que ele faz os topos e fundos cada vez ascendentes, né, ou seja, descendente, tá vendo? Esse período aqui, ele vai compreender uma métrica de, vamos lá, 51 dias com tendência baixista. 51 dias com tendência baixista. Só que quando a gente pega esse mesmo gráfico aqui e coloca no diário, olha o diário, olha esse gráfico diário, olha esse gráfico diário. Essa tendência baixista que eu mostrei para vocês, pessoal, foi essa região aqui, ó. Exatamente essa região aqui, ó. Era onde o mercado, ele não conseguia subir. Se você olha o gráfico de uma forma macro, tu vai ver que tem uma forte região de suporte, tá vendo? Se o mercado desce e fura essa região, aí ele quebrou o ciclo. Mas o mercado ainda não tinha revertido o ciclo, ele estava só numa tendência. Dito tudo isso, pessoal, tem que ficar muito esclarecido dentro da tua cabeça sobre o que é um ciclo e o que é uma tendência. São coisas que parecem ser iguais, mas são coisas distintas. Então nós vamos responder essa pergunta junto. O que é um ciclo? O que é uma tendência? Qual a diferença entre um ciclo e qual a diferença entre uma tendência? Qual a diferença entre um ciclo e uma tendência? Bom, a tendência é um movimento. O ciclo é um contexto maior. E eu vou exemplificar aqui para você nunca mais esquecer. Então, galera, eu vou usar um modo figurado aqui para vocês nunca mais esquecerem qual é a diferença entre um ciclo e uma tendência. Então imagina que você está dentro de um carro. Você está dentro de um carro em movimento e você está olhando pela janela. Quando você olha pela janela, você tem uma visão da cidade. Percebe? Você está dentro de um carro, olhando pela janela a cidade. Você tem uma visão da cidade. Agora imagina a situação, você está dentro de um avião, olhando pela janela a cidade. Percebe que a situação é a mesma, porém olhando em ângulos diferentes? Isso é a diferença entre uma tendência e um ciclo. A tendência normalmente é algo momentâneo. O ciclo normalmente é algo bem maior. Quando você está dentro do avião, você consegue ver a cidade de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta. Quando você está dentro de um carro, você vê a cidade bem ali superficial. A tendência, normalmente, ela é superficial. Aonde eu vou encontrar a tendência, Luciano? Nos tempos gráficos menores, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, às vezes até, muitas vezes no diário você vai encontrar um
uma tendência de alta assim, que não corresponde a um ciclo. Aonde eu vou encontrar ciclos, Luciano? Sim, você encontra ciclos nos diários, mas isso de uma forma bem mais ampla, e nos semanais você consegue encontrar ciclos, sempre olhando de uma forma mais ampla o mercado, o gráfico em si, né? Então essa pergunta aqui, que tá aqui no gráfico para vocês, ela tem que estar sempre massificada na tua mente. Por quê? Vou te explicar. Eu tô jogando no gráfico aqui, pessoal, porque o BTC ele tá ainda dentro de um ciclo de baixa. Ó, vou puxar para trás aqui, vocês vão ver, o BTC ele tá dentro desse ciclo de baixa aqui, ó. Eu vou puxar um canal, vou puxar aqui um canal para vocês verem, pessoal. O BTC tá dentro disso aqui, ó. Olha o canal do ciclo de baixa que ele está, tá vendo? E aí, pessoal? Então, pessoal, a gente tem visto pessoas que a pessoa usa RSI, MFI, MACD, bandas de Bollinger, médias móveis de 200 períodos, média móvel de 20 períodos, média móvel de... Pessoal, não adianta você encher o teu gráfico de indicadores técnicos e não conseguir identificar uma tendência dentro de um ciclo. Percebe como é importante você entender uma tendência? E aí tem pessoas que ela opera no mercado futuro com alavancagem muito alta, sem entender a tendência, e opera muitas vezes contra a tendência do mercado. E aí, isso que acontece, a pessoa perde dinheiro, fica com raiva do mercado, achando que o mercado está sendo manipulado por baleias, achando que o mercado está, sabe, agindo contra ele, mas quando na verdade ele não está conseguindo entender um conceito básico da análise gráfica. Então vamos dar uma olhada agora no BTC para a gente ver como que está o andamento do BTC nesse momento, de uma forma simples para você ganhar dinheiro no mercado futuro, principalmente, que é um mercado que te dá muita oportunidade de conseguir rentabilidade alta de forma rápida, né? Tá vendo aqui, pessoal? Tá dentro de um ciclo. Eu não vou nem tirar aqui o canal que eu coloquei aqui para você entender. A gente tá no gráfico diário, porque pra gente analisar o ciclo, a gente tem que estar dentro de um gráfico diário. Tá vendo? Olha o movimento que ele tá fazendo, um movimento baixista. Ele não quebrou a linha aqui, ó, o padrão de tendência dele. Ele não tá fazendo topos e fundos ascendentes, pelo contrário, ele tá fazendo topos e fundos descendentes. Olha isso aqui. Ah, Luciano, então eu não vou operar o mercado porque o BTC tá em baixa. O BTC está dentro de um ciclo de baixa, mas ele também tem tendência de alta. Olha esse movimento que ele fez aqui, ó. 5 dias de movimento de alta. Só esse período de movimento de alta, ele bateu aqui 11,53%. E agora ele iniciou um movimento de baixa. Ele já está entrando, são 9 horas da noite, ele já está entrando no terceiro dia em vermelho, em baixa. Luciano, até onde o BTC vai descer? Pessoal, aqui ele pode fazer um fundo, tá vendo aqui, ó, que o primeiro fundo foi aqui, numa tendência de baixa. Os topos e fundos são descendentes, ó. O segundo fundo ele fez aqui, o terceiro fundo provavelmente ele vai descer até essa região. Luciano, você tem certeza disso que você está falando? Pessoal, o mercado ele tem memória, o mercado ele é previsível. E aí, o que as pessoas que estão chegando agora têm que entender? Análise gráfica não tem nada a ver com betano, não tem nada a ver com jogo de tigrinho, porque tudo isso são apostas. O mercado financeiro, a análise gráfica, ela trabalha com estudos, estatísticas, probabilidades. E as pessoas, elas tendem a repetir padrões. E isso tem que ficar muito claro, massificado dentro da cabeça daquele que quer fazer day trader. Então, você que está chegando até o fim dessa aula, você tem massificado dentro da tua mente agora o quê? Você já sabe distinguir o que é um ciclo, uma tendência de alta dentro de um ciclo de baixa, o que é uma tendência de baixa dentro de um ciclo de alta. Você também sabe distinguir agora qual a diferença entre tendência e o que é um ciclo. A tendência é algo momentâneo, é algo pequeno. Um ciclo é algo muito maior. Então, se essa aula fez você ser melhor, pelo menos 1%, se inscreve nesse canal, deixa o seu like. Esse conteúdo que eu tô gravando para vocês deveria ser um conteúdo pago. Normalmente as pessoas cobram muito caro para passar conhecimento. Aqui nesse canal nós entregamos conhecimento de forma gratuita.
Então se inscreve nesse canal, pega esse vídeo, compartilha com aquele seu colega que sempre opera contra a tendência, compartilhe com aquele teu colega que perdeu um monte de dinheiro dentro do mercado de criptomoedas, dentro da Binance, dentro do mercado futuro, tá revoltado com o mercado, mas ele não entendia qual era o ciclo e qual é a tendência. Então até o próximo vídeo, e no próximo vídeo tem conteúdos ainda melhores. Até mais, pessoal.